Ué, não tá aparecendo. Por que não foi? Ué, por que não foi? Não, vai cancelar isso aí. Já tá ao vivo, não tá? Mas já começou? Já, senta ali. Senta ali pra ouvir, você vai pegando. Isso. Acho que eu vou aqui, tá bom. Tá bom, não tá? Já começou? Já. Tá ouvindo. Boa noite, meus amigos. A graça e a paz de Cristo. Queria te desejar aqui um tempo onde nós pudéssemos contar com a graça e a misericórdia do Senhor, para que verdadeiramente Ele possa assim, de maneira graciosa e misericordiosa, desfrutar comigo e contigo algo assim da parte do Espírito de Deus, e que nesse tempo nós verdadeiramente possamos receber da parte de Deus. Eu queria lhe convidar para juntos abrirmos em João capítulo 1. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 19. Amém? E aí, tá legal aí? Estou aqui com a minha família, A gente faz desse tempo uma oportunidade para juntos adorarmos o Senhor, Porque nesse tempo, onde todos nós estamos em nossas casas, não existe oportunidade melhor para ouvirmos a palavra de Deus. Amém? E com isso, eu queria te convidar, para ler essa palavra. É João capítulo 1, versículo 19. Diz assim: E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: Quem és tu? E confessou e não negou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és? Quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe: Pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas? Pois tu não és o Cristo, nem Elias, e nem profeta? João respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Essa parte das Escrituras, né, no qual nós tocamos, fala de João Batista, né? E quem foi João Batista? Né? João Batista, se fôssemos avaliar João Batista, né, com os métodos, né, espirituais que hoje são utilizados pela mesma, né, mesmos métodos de hoje, né, que muitos usam na mídia, né, era o mesmo que medi-lo com a fita métrica. Era mesmo que medir, melhor dizendo, o sol com a fita métrica. Porque quem foi João Batista? João Batista, ele teve todos os requisitos, né, para ser um sacerdote. Ele teve todos os requisitos porque ele era filho de Zacarias, né, que era sacerdote, e de Isabel. E quem foi Isabel? Isabel foi uma das filhas de Arão. Ela era descendente de Arão. E Arão, para quem não sabe, né, era irmão de Moisés, e ele era da tribo de Levi, né, e foi um dos primeiros sacerdotes, né, mencionados na Bíblia, não é verdade? E então aqui nós podemos dizer que ele tinha todos os requisitos para ser um sacerdote. Mas sabe, ele não cresceu, né, nos palácios reais, vestindo roupas sacerdotais, né, o éfode, a roupa que era usada pelo sacerdote, né? E naquele tempo, na verdade, enquanto muitos, né, eram mergulhados, né, em rios de sangue, né, por aspersão, João Batista ele vem trazendo uma doutrina estranha e diferente naquele tempo, né? Enquanto muitos mergulhavam, né, animais e mais animais em rios de sangue para sacrifício, para perdão dos pecados, ele vinha batizando com água. E a palavra dele foi muito simples: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, se eu fosse dar um título, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, para esta mensagem, eu daria o seguinte título: Quem tu és, ou melhor dizendo, quem eu sou, quem as pessoas pensam que eu sou e quem eu sou para Deus. Ou mesmo você pode perguntar: quem você é, quem as pessoas pensam que você é e quem você é para Deus. Você já se perguntou? Você já chegou na frente do espelho e perguntou quem eu sou? Quem as pessoas pensam que eu sou? Ou quem eu sou para Deus? E foi exatamente isso que aconteceu naquele tempo. Alguns homens enviados da parte dos fariseus, sacerdotes e levitas, foram e chegaram para João Batista e lhe perguntaram: quem és tu? E ele não indagou, ele afirmou: eu não sou o Cristo. E continuaram perguntando: tu és Elias? Não. Tu és profeta? Não. E de maneira bem direta ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. E o profeta Isaías, um profeta messiânico, ele profetizou em seu livro a respeito de João Batista. E se nós formos para Isaías 40, versículo 3, está escrito: eis a voz do que clama
no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então o profeta Isaías, um profeta maior, um grande profeta, um grande homem de Deus, ele já havia prenunciado acerca de João Batista. Mas sabe, como eu falei no início, avaliar João Batista pelos padrões, espirituais de hoje era o mesmo que medir o sol com a fita métrica, porque João Batista, segundo a palavra de Deus, ele não fez nenhum milagre. Ele não fez nenhum milagre. Mas sabe o que me chama a atenção? Mesmo que ele não tenha feito nenhum milagre, Jesus ele faz uma afirmação assim que nos deixa embaraçados. No capítulo 11 de Mateus, versículo 11, Jesus diz o seguinte acerca de João Batista: que nenhum homem nascido de mulher foi maior que João o Batista. E todo aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Então daí a gente já pode fazer uma leitura e já podemos entender que por mais que João Batista, na ótica humana, não tenha feito nenhum milagre, não tenha sido nenhum grande homem, porque ele não ressuscitou nenhum morto, ele não fez o cego enxergar, ele não fez o surdo ouvir, ele não fez o mudo falar, ele não fez o coxo andar. Mas então por que Jesus ele fez essa declaração e esse elogio e esse louvor e essa menção a João o Batista? Por que Jesus diz que João Batista ele foi grande e nenhum homem nascido de mulher foi maior que João Batista? Mas espera aí, se nenhum homem nascido de mulher foi maior do que João Batista até então o que dizer de Moisés, que fez sair água da rocha, que fez o mar vermelho se abrir, que foi um canal de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para fazer diversos milagres? Mas se Jesus afirma que João Batista era grande e ele não fez nenhum milagre, em que ele foi grande? Sabe em que João Batista foi grande? João Batista, ele foi grande em dizer que ele não era ninguém. Ele era apenas uma voz que clamava no deserto. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o reino de Deus, quanto menor nós sermos, maior vai ser o nosso galardão. Quanto menor a gente ser aqui na terra, maior será a nossa posição diante de Deus. Porque em vista humana, na ótica humana, na ótica dos homens daquele tempo, se nós formos lá para João capítulo 10, 41, vai dizer isso. Vamos lá para a gente ler? Deixa eu ler aqui para a gente poder meditar. Se eu não me engano, João 10, 41. Exatamente, João 10, 41, diz assim, E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Olha o que eu acabei de falar. E retirou-se outra vez. E muitos iam ter com ele, melhor dizendo, e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram. Então, entendeu? A própria palavra faz menção de João Batista, que ele não fez um sinal sequer.
Mas então por que João foi grande? João foi grande exatamente porque, apesar de não ter feito nenhum sinal, ele declarou que Jesus era o Messias. E em João capítulo 1, versículo 29, ele fez aquela bela declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então João Batista, ele também foi grande em declarar, em uma época, em um tempo, que muitos não reconheceram Jesus como Senhor, muitos não reconheceram Jesus como sendo Messias, e vários profetas já haviam profetizado e declarado que viria, apesar de muitos não reconhecerem. João Batista teve a ótica e a sabedoria e o discernimento de entender que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Mas sabe, em outro quesito, em outro aspecto, João Batista também foi grande. Sabe em quê? Em um tempo em que muitos estavam em trevas, ele converteu uma nação, ele transformou uma multidão, ele transportou uma nação, uma multidão das trevas para o reino de Deus. E muitos vieram a se batizar por meio de João Batista. Porque, apesar dele não ter feito nenhum milagre, ele era um homem movido pelo Espírito de Deus. E sabe o que é mais estranho? Sabe o que me chama a atenção? João Batista, ele cresceu e viveu toda a sua vida no deserto. Toda a sua vida no deserto. E sabe, se nós pegarmos essa página que divide o Velho e o Novo Testamento, vou te mostrar aqui só para tu ter uma ideia e uma noção. Deixa eu pegar o óculos aqui para me enxergar melhor. Deixa eu mostrar aqui a página. Se pegarmos aqui, ó, essa página aqui que divide o Velho e o Novo Testamento, que divide Malaquias de Mateus, sabe o que significa isso? Algo triste, algo terrível. 400 anos sem se ouvir um brado, assim diz o Senhor. O mesmo brado que Ezequiel fez diante do vale de ossos secos. Então olha que triste. Pensa comigo que essa página branca deveria ser acinzentada e negra de densas trevas, porque representa 400 anos sem se ouvir a voz de um homem de Deus, sem se ouvir, sem se ver e se ouvir o resplendor da luz vinda da voz de um santo homem de Deus que bradasse: assim diz o Senhor. 400 anos sem ouvir a voz de Deus, porque naquele tempo, enquanto uma classe sacerdotal saciada e ao mesmo tempo vazia, como falei no início, vivendo de holocausto, havia muita aspersão com rios de sangue de animais, mas o povo continuava no pecado, o povo continuava sem ouvir a voz de Deus. Mas aí surge esse grande e ao mesmo tempo pequeno homem de Deus. Era grande, era pequeno para muitos, para os fariseus, para os sacerdotes. Eles foram perguntar: quem tu és? Tu és o Cristo? Não. Tu és Elias? Não. Quem tu és? E a resposta de João Batista foi simples: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Isso serve
para aquelas pessoas, né, que muitas das vezes dizem eu sou, aponta para o ego, aponta para a soberba, se engrandece diante de muitos. Mas como eu falei antes, o reino de Deus ele tem uma ótica diferente da nossa. Quanto menor a gente seja, maior seremos diante de Deus. Mas Eduardo, você tem bíblica para isso? Base bíblica, melhor dizendo, para isso? Se você ler João capítulo 3, versículo 30, deixa eu confirmar aqui. É bom confirmar para mim não falar besteira. Que é bom pregar a palavra, falar a verdade e confirmar o que está escrito, não é verdade? Exatamente isso. João capítulo 3, versículo 30. É necessário que eu diminua e que ele cresça. Olha, exatamente isso. É necessário que ele cresça e eu diminua. Essa foi a declaração de João o Batista. E quantos de nós, né, não batemos no peito e achamos que somos isso, somos aquilo, né? Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. E aqui a gente podemos tomar como exemplo a declaração de João Batista. É necessário que ele cresça, quem? Cristo, e eu diminua. E sabe, mas Eduardo, já falei 2 quesitos em que João Batista era grande, mas tem mais uma, aqui o Senhor está me trazendo. Tem mais um quesito, tem mais uma qualidade em que define João Batista como sendo um grande homem. E o próprio Espírito de Deus, ele fez menção de João Batista, que a palavra diz que o Espírito de Deus, ele dá testemunho de nós. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós abrirmos lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 13, diz que o anjo Gabriel, ele chega diante de Zacarias, o pai de João Batista, e ele faz a seguinte declaração: Zacarias, não temas, pois a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel te dará a luz, e te darás a luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E no versículo seguinte, o anjo continua dizendo assim a Zacarias, que veio a ser o pai de João o Batista. E o anjo continua dizendo assim: e terás regozijo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo de Deus. Olha que tremendo! O próprio Espírito de Deus, através de Lucas, acaba de nos dizer que ele seria grande diante do Senhor. Mas espera aí, como eu falei no início, ele não fez nenhum milagre, não fez o morto ressuscitar, não fez o cego enxergar. Mas ele foi um grande homem de Deus, sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi grande em reconhecer, como eu falei, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas tem uma terceira coisa, como eu falei, um terceiro quesito, uma terceira qualidade que o define como sendo um grande homem de Deus. Ele era um homem de oração. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz que Jesus estava em certo lugar orando. E disse-lhes um dos seus discípulos a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então aí aprendemos que João também era um homem de oração.
João Batista era um homem de oração. Mas olha que tremendo. O discípulo chega para Jesus e diz assim, ó, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Então aqui, uma outra coisa que nós aprendemos. João também era grande porque tinha uma vida de oração. E sabe, João Batista ele cresceu no deserto. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para muitos, deserto é uma coisa ruim. Para muitos, deserto é uma coisa negativa. Mas se a gente olhar com a ótica do Espírito Santo, se a gente olhar por uma ótica espiritual, a gente vai entender que deserto é um lugar de intimidade com Deus. Se você for olhar, buscar na Bíblia, os grandes homens foram criados no deserto. E aqui João Batista é mais um que a Bíblia menciona que cresceu no deserto. E Lucas, capítulo, mas onde está escrito isso? Lucas capítulo 1, versículo 80, diz que ele crescia e se robustecia no Espírito. João Batista. Ele crescia e se robustecia no Espírito e habitava nos desertos até que se manifestasse a Israel. Então ele cresceu em toda a sua vida no deserto. Então os grandes homens, eles são formados no deserto. Por mais que algumas pessoas entendam que deserto é um lugar negativo, se nós olharmos pela ótica de Deus, não. Se você for olhar para Moisés, aonde foi que Moisés teve um encontro com o Senhor? No deserto. Aonde foi que Moisés viu o Senhor numa sarça ardente? Aonde? No deserto do Sinai. Aonde foi que Paulo teve que desaprender tudo que aprendera com Gamaliel, seu antigo instrutor na lei? Se você quiser entender melhor, Gálatas capítulo 1, versículo 17, fala a respeito do apóstolo Paulo, quando ele se retira para o deserto da Arábia, e ele fica lá, sabe quanto tempo? 3 anos. Para quê? Para desaprender tudo que aprendera, para se desfazer tudo que havia aprendido na vida. Para quê? Para ter intimidade com o Senhor. Então o deserto não é um lugar ruim. Se observarmos também, entre o Egito e entre a Canaã havia um deserto. E Deus ele usa Moisés como um grande profeta, como um grande homem, o libertador, para libertar o povo do Egito. Para onde? Para levar para onde? Para Canaã. Mas teve que passar por onde? Pelo deserto. Então, deserto é lugar de intimidade com Deus. Deserto é onde eu e você não vemos outra coisa a não ser a face de Deus. Sabe? Deus ele liberta o povo de Israel do Egito. Para quê? Para ser adorado, para ser reverenciado, para ser amado. Mas o que eles fizeram? Eles fizeram um bezerro de ouro. Usaram o Arão na sua arte para fazer um bezerro de ouro. Então, eles não entenderam que Deus não é alguém apenas que a gente deve ir em busca de bênção, mas nós devemos ir até Ele, porque Ele é a nossa bênção, Ele é a nossa porção maior. Ele é aquele que é digno de ser adorado e exaltado. Então o deserto é lugar que Deus quer nos levar para quê? Para nos castigar? Não. Para não vermos outra coisa a não ser a face de Deus. Sabe, no deserto, ou você tem um colapso nervoso,
ou você tem uma crise existencial, no deserto, ou você tem uma crise de depressão, ou você tem uma crise de solidão, ou você se enche de Deus, como fez João Batista. João Batista, o próprio anjo Gabriel falou a seu pai Zacarias, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 13. Melhor dizendo, versículo 15, ele diz: ele será grande diante do Senhor, não beberá nem vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitos se perdem no deserto? Como a maior parte fizeram no deserto? Se nós estudarmos a história do povo de Israel, o Senhor chama eles de povo de dura cerviz. Sabe o que é um povo de dura cerviz? Sabe o que significa cerviz? Teimoso, teimosia. Uma pessoa que não se curva diante de Deus é uma pessoa de dura cerviz. E se você não sabe, a palavra deserto no hebraico, ela significa duas coisas: aquele que ouve e aquele que fala. Olha que coisa tremenda. Será que esse significado no hebraico é em vão? Não. No deserto é lugar de quando eu não falar, eu ouço. No lugar deserto de quando Deus fala, você ouve. No deserto também é lugar de quando você fala, Deus ouve. A Bíblia diz que Moisés, que Deus falava com Moisés face a face, como um amigo fala com seu amigo. Sabe o que significa isso? Intimidade. Perguntaram a um certo homem de Deus qual foi o seminário que ele havia se formado. Sabe qual foi a resposta dele? O mesmo que Moisés. Aí a irmã que perguntou isso ao homem de Deus, ela falou: eu já ouvi falar nesse Moisés. Então, não existe outro lugar para mim e você ter um encontro com Deus, aonde há fogo da presença de Deus. Foi aonde Moisés se encontrou com Deus, no lugar aonde via o fogo da presença de Deus, o fogo santo. E é isso que o Senhor quer fazer de mim e de você. O Senhor não quer nos levar para o deserto para você se sentir só, não, mas para você se encher dele. Foi lá no deserto onde João Batista ficou cheio do Espírito Santo. Foi lá no deserto onde Paulo passou 3 anos para se encher de Deus. E quando voltou, ganhou praticamente a metade da Ásia para Cristo. E sabe, João Batista ele veio anunciar, como ele mesmo declarou no capítulo 1 de João, versículo 29. Ele veio para declarar que eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. E assim eu estou aqui diante de você para declarar que Jesus é o Cordeiro que tira todo o meu e o seu pecado. Se a gente for lá para Apocalipse, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, está escrito: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o príncipe dos reis, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E no versículo 6 ele continua dizendo assim, e nos fez reino e sacerdote para Deus, seu Pai. Então, da mesma forma que João Batista anunciou o Cristo, o Messias, aquele que tira todo o pecado, eu estou aqui para te anunciar também que Jesus Cristo, ele está diante de você para trazer cura, assim como ele trouxe cura para o paralítico do tanque de Betesda, que está registrado lá em João, no capítulo 5. Aquele homem que estava há 38 anos em cima de uma maca, em cima de uma cama, como se fosse uma maquete da miséria,
como se fosse um retrato da tragédia. Mas o Senhor, Ele não está disposto, assim como Ele não esteve disposto, Ele não se conformou em deixar aquele paralítico em cima daquela cama. E Ele chega diante do paralítico, ele dá a ordem: levanta-te, toma sua cama e anda. Ele também quer declarar para você: levanta, toma sua cama e anda. Talvez você está levando uma vida paralítica espiritualmente. Então é necessário que, assim como o Senhor fez com Moisés, trouxe ele para o deserto, trouxe João Batista para o deserto, trouxe Paulo para o deserto, e os grandes homens foram forjados nessa escola chamada deserto, na Universidade do Silêncio. Esse deserto, que, como eu falei, que significa no hebraico aquele que fala e aquele que ouve. Lugar, deserto, então, se é o lugar daquele que fala e aquele que ouve. E Isaías vai dizer que Deus, eis que as mãos do Senhor, melhor dizendo, não está encolhida para que não possa salvar, nem atado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então, repetindo as palavras do profeta Isaías, Jesus, Ele está disposto a te salvar, Ele está disposto a te ouvir. Então, deserto, o Senhor não te levou para o deserto para você padecer. O Senhor não te levou para o deserto para te castigar. Ele te levou para o deserto para andar de mãos dadas com Ele. E em Êxodo vai dizer que Deus, Ele pegou o teu filho pelas mãos. E a gente vai buscar no contexto que esse filho é o povo de Israel. Então o Senhor, quando Ele te traz para o deserto, é para te carregar nas mãos, é para te conduzir pelas mãos. E assim como havia entre o Egito e Canaã um deserto, assim também na nossa caminhada cristã, entre o Egito, que é o mundo onde nós vivemos, e a Canaã celestial, aonde o Senhor nos aguarda para nos receber nas suas mansões celestiais, nós estamos também caminhando num deserto. Mas saiba que nem eu e nem você estamos só. Nós estamos acompanhados pelo Senhor. E sabe, naquele tempo de João Batista, como eu falei no início, ele foi grande em ganhar multidões que estavam em trevas, 400 anos sem ouvir a voz de um profeta. Mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E assim como Deus, Ele libertou o povo de Israel do Egito para trazer para o deserto, para adentrar a Canaã, e a gente vai entender que somente quem entrou foi Josué e Caleb, porque o caminho é estreito. O próprio Jesus falou que largo é o caminho da perdição, e muitos têm passado por essa porta, por esse caminho, mas a porta para o reino dos céus, ela é estreita e apertado o caminho. Por isso que somente entrou Josué e Caleb. Então, Jesus não nos enganou em dizer que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. O homem que pregou a graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele também não nos enganou. Ele mesmo disse: olha, vós sois salvos pela graça, mas mediante a fé. E fé aponta para a intimidade, fé aponta para relacionamento. E aonde nós temos esse relacionamento? Nesse deserto que nós nos encontramos, a caminho da Canaã celestial. E eu te digo que a Canaã celestial não é um lugar físico, é uma pessoa. É uma pessoa. Pois o próprio apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 4:6, o que está escrito lá? Foi ele que disse que das trevas brilhará a luz, e a quem brilhou em nossos corações para o conhecimento da glória
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus que está na face de Cristo. Então ele nos tirou das trevas. Ele saiu praticamente das trevas junto conosco para nos conduzir para o caminho da salvação, que é Cristo. A própria palavra vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então o reino de Deus não se trata de dar proeminência e supereminência ao homem. João Batista não trouxe proeminência e supereminência a ele mesmo. Ele exaltou o Filho de Deus. Ele glorificou o Filho de Deus, declarando que ele era o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. E o Senhor, Ele nos aguarda, Ele nos conduz nesse deserto para entrarmos na Canaã celestial. Mas é necessário que eu e você, no deserto, a gente tenha essa intimidade com o Senhor. A gente busque esse relacionamento com o Senhor. E o que carece de mim e de você para termos relacionamento com o Senhor? Leitura da palavra e uma vida de oração. No deserto não tem outra coisa para se fazer. Deserto, aquele que ouve e aquele que fala. A palavra de Deus é Deus falando conosco. E a oração é nós falando com Deus. Então eu queria te deixar essa palavra. E eu queria que em nome de Jesus, você pudesse abrir o coração para que esse Senhor pudesse ministrar na sua vida cura, libertação e salvação. Deserto é lugar de intimidade, mas você não está só. É no deserto que Deus quer se encontrar comigo e com você. Amém? Mas é necessário que para nós termos uma vida profunda de intimidade com Deus, é necessário que a gente busque Deus através da palavra e da oração. Amém? Queria deixar essa palavra para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.